Capítulo 6 do Ministério. Artigo 131. Haverá diferentes secretarias de Estado. A lei designará os negócios pertencentes a cada uma e seu número. As reunirá ou separará como mais convier. Artigo 132. Os ministros de Estado referendarão ou assinarão todos os atos do Poder Executivo, sem o que não poderão ter execução. Artigo 133. Os ministros de Estado serão responsáveis: 1. Por traição. 2. Por peita, suborno ou concussão. 3. Por abuso do poder. 4. Pela falta de observância da lei. 5. Pelo que obrarem contra a liberdade, segurança ou propriedade dos cidadãos. Seis. Por qualquer dissipação dos bens públicos. Artigo 134. Uma lei particular especificará a natureza destes delitos e a maneira de proceder contra eles. Artigo 135. Não salva aos ministros da responsabilidade a ordem do imperador vocal ou por escrito. Artigo 136. Os estrangeiros, posto que naturalizados, não podem ser ministros de Estado. Capítulo 7 do Conselho de Estado. Artigo 137. Haverá um Conselho de Estado composto de conselheiros vitalícios nomeados pelo Imperador. Artigo 138. O seu número não excederá a 10. Artigo 139. Não são compreendidos neste número os ministros de Estado, nem estes serão reputados conselheiros de Estado, sem especial nomeação do Imperador para este cargo. Artigo 140. Para ser conselheiro de Estado, requerem-se as mesmas qualidades que devem concorrer para ser senador. Artigo 141. Os conselheiros de Estado, antes de tomarem posse, prestarão juramento nas mãos do imperador de manter a religião católica apostólica romana, observar a Constituição e as leis, ser fiéis ao imperador, aconselhá-lo segundo suas consciências, atendendo somente ao bem da nação. Artigo 142. Os conselheiros serão ouvidos em todos os negócios graves e medidas gerais da pública administração, principalmente sobre a declaração da guerra, ajuste de paz, negociações com as nações estrangeiras, assim como em todas as ocasiões em que o imperador se propõe a exercer qualquer das atribuições próprias do poder moderador, indicadas no artigo 101, à exceção das 6. Artigo 143. São responsáveis os conselheiros de Estado pelos conselhos que derem, opostos às leis e ao interesse do Estado, manifestamente dolosos. Artigo 144. O príncipe imperial, logo que tiver 18 anos completos, será de direito do Conselho de Estado.
Os demais príncipes da Casa Imperial, para entrarem no Conselho de Estado, ficam dependentes da nomeação do imperador. Estes e o príncipe imperial não entram no número marcado no artigo 138. Capítulo 8. Da Força Militar. Artigo 145. Todos os brasileiros são obrigados a pegarem armas para sustentar a independência e integridade do Estado e defendê-lo dos seus inimigos externos ou internos. Artigo 146. Enquanto a Assembleia Geral não designar a Força Militar Permanente de Mar e Terra, substituirá a que então houver, até que pela mesma Assembleia seja alterada para mais ou para menos. Artigo 147. A força militar é essencialmente obediente. Jamais se poderá reunir sem que lhe seja ordenado pela autoridade legítima. Artigo 148. Ao Poder Executivo compete privativamente empregar a Força Armada de Mar e Terra, como bem lhe parecer conveniente à segurança e defesa do Império. Artigo 149. Os oficiais do Exército e Armada não podem ser privados das suas patentes, senão por sentença proferida em juízo competente. Artigo 150. Uma ordenança especial regulará a organização do Exército do Brasil, suas promoções, soldos e disciplina, assim como da Força Naval. Título 6º. Do Poder Judicial. Capítulo único. Dos juízes e tribunais de justiça. Artigo 151. O Poder Judicial é independente e será composto de juízes e jurados, os quais terão lugar assim no cível como no crime, nos casos e pelo modo que os códigos determinarem. Artigo 152. Os jurados pronunciam sobre o fato e os juízes aplicam a lei. Artigo 153. Os juízes de direito serão perpétuos, o que todavia se não entende que não possam ser mudados de uns para outros lugares pelo tempo e maneira que a lei determinar. Artigo 154. O imperador poderá suspendê-los por queixas contra eles feitas, precedendo a audiência dos mesmos juízes, informação necessária e ouvido o Conselho de Estado. Os papéis que lhes são concernentes serão remetidos à relação do respectivo distrito para proceder na forma da lei. Artigo 155. Só por sentença poderão estes juízes perder o lugar. Artigo 156. Todos os juízes de direito e os oficiais de justiça são responsáveis pelos abusos de poder e prevaricações que cometerem no exercício de seus empregos. Esta responsabilidade se fará efetiva por lei regulamentar. Artigo 157. Por suborno, peita, peculato e concussão, haverá contra eles ação popular que poderá ser intentada dentro de ano e dia pelo próprio queixoso
ou por qualquer do povo, guardada a ordem do processo estabelecida na lei. Artigo 158. Para julgar as causas em segunda e última instância, haverá nas províncias do Império as relações que forem necessárias para a comodidade dos povos. Artigo 159. Nas causas crimes, a inquisição das testemunhas e todos os mais atos do processo, depois da pronúncia, serão públicos desde já. Artigo 160. Nas cíveis e nas penais civilmente intentadas, poderão as partes nomear juízes árbitros. Suas sentenças serão executadas sem recurso, se assim o convencionarem as mesmas partes. Artigo 161. Sem se fazer constar que se tenha intentado o meio da reconciliação, não se começará processo algum. Artigo 162. Para este fim haverá juízes de paz, os quais serão eletivos pelo mesmo tempo e maneira por que se elegem os vereadores das câmaras. Suas atribuições e distritos serão regulados por lei. Artigo 163. Na capital do Império, além da relação que deve existir, assim como nas demais províncias, haverá também um tribunal com a denominação de Supremo Tribunal de Justiça, composto de juízes letrados, tirados das relações por suas antiguidades, e serão condecorados com o título do Conselho. Na primeira organização, poderão ser empregados neste tribunal os ministros daqueles que se houverem de abolir. Artigo 164. A este tribunal compete: 1. Conceder ou denegar revistas nas causas e pela maneira que a lei determinar. 2. Conhecer dos delitos e erros de ofício que cometerem os seus ministros, os das relações, os empregados no corpo diplomático e os presidentes das províncias. 3. Conhecer e decidir sobre os conflitos de jurisdição e competência das relações provinciais.